Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje eu queria refletir sobre como as pessoas sempre cometem o mesmo erro, né? Seja na ficção, seja na vida real. E eu digo na ficção porque as pessoas sempre cometem o mesmo erro no sentido de, quando vão resolver o problema, sempre atacar o sintoma do problema e nunca a raiz do problema, né? Nunca a causa do problema, né? Então, eu digo isso por quê? Porque lá em Samuel a gente vê isso, né? Ou seja, o povo que é de Israel chega até Samuel e pede Samuel para Samuel pedir Deus para que eles tenham um rei, porque eles não querem mais que os juízes, filhos de Samuel, governem eles, porque eles se tornaram corruptos, né? Ou seja, eles tentam atacar o sintoma, né? Mas não ataca a raiz do problema. Por quê? Porque trocar o governante, trocar o regime, seja a república pela monarquia ou pelo feudalismo, seja ele qual for, não muda, né? A corrupção, né? Por quê? Porque independente de quem vai estar o poder ou o modelo de poder, o ser humano é corrupto, né? Então, ou seja, Deus fala para eles, né, através de Samuel, né, vocês vão ter o rei, mas o rei vai ter direito total sobre vocês, as filhas de vocês vão ser escravas, certo? Vocês vão ser escravos dele, e mesmo assim, o povo, porque queria uma pessoa para resolver os seus problemas, para lutar as suas batalhas, ainda preferem querer um rei desse jeito, né? Sem medir as consequências, né? Justamente por quê? Porque não atacaram a raiz do problema, ainda continuaram com um rei corrupto, não era mais um juiz, mas era um rei corrupto, que agora ia roubar não só eles, mas a família deles, a filha deles, né? Eles queriam um rei para lutar na guerra deles, agora eles iam ter um rei para lutar na guerra deles, mas a corrupção não foi embora, e esse rei, portanto, né, iria pegar os próprios filhos deles, né, para colocar na linha de frente para lutar na guerra que eles sonhavam, né? Então, ou seja, atacavam quando ia resolver o problema, atacava o sintoma, mas não resolveu o problema porque não atacava a raiz do problema, não matava a raiz do problema, certo? A mesma coisa de Jesus, né? Porque Mateus vai dizer que Jesus dizia que vinha para cumprir a lei, que vinha para seguir a lei, né? Que disse que não vinha revogar o que os profetas diziam, não vinha revogar o que a lei dizia, ainda ia mais além, dizia que qualquer um que tropeçasse ou pecasse, no mínimo que seja, na lei, era culpado da lei, né? Então, se Jesus dizia isso, o que acontece? Se Jesus dizia isso, ele concordava então com o profeta Samuel de que o povo achar que ia acabar com a corrupção da monarquia, elegendo um novo rei, né, ou trocando as posições de poder ou as pessoas, não iria mudar, né? Porque o problema não estava na posição de poder, né? Estava na pessoa, né? Então, veja bem, com Jesus e com os discípulos dele é a mesma coisa, né? Porque se Jesus veio para cumprir a lei, não veio para revogar os profetas e concordava com os profetas, ele deveria saber que o que causou a ruína e concordava com Samuel foi o povo achar que substituir um, um juiz corrupto por um rei iria resolver os problemas deles, né? Mas eles não entendiam que isso era atacar apenas o sintoma do problema, né? Porque a raiz do problema mesmo é atacar a corrupção, e a corrupção é todo ser humano é corrupto, né? Então ele pode ser juiz, ele pode ser rei, ele vai ser corrupto do mesmo jeito, né? Então o povo continua repetindo o mesmo erro, né? Em Samuel, mesmo tendo as consequências de ter um rei, continuou implorando para ter um rei. Em Jesus, a mesma coisa, né? Mesmo sabendo as consequências de ter um rei, ainda queria ter um rei, né? Tanto que Jesus, quando ele concordava tanto com Samuel, né, de que ter um rei não resolveria a desgraça da vida do povo, né, porque o problema estava no ser humano, né, não na posição de poder. Quando eles vão proclamar ele rei, depois dele ter multiplicado o pão, ele sai vazado, né? Quando eles olham e falam assim, olha, aquele profeta ali é o que está para vir no mundo, vamos proclamar ele rei, ele sai vazado, né? Ele sai chutado, não quer nem saber, não quer saber de nada. Sai para um monte para orar, com certeza vai orar no monte para dizer assim, pai, afasta de mim esse cálice. Ser rei não, né? Porque da última vez que o povo lá com Samuel achou que resolveria o problema da corrupção, né, trocando o cargo de juiz, né, a hierarquia de juiz, né, como comando supremo por um juiz, né, e acabou se fudendo muito mais, porque o juiz não só roubava as riquezas deles, mas também roubava os filhos deles, né? A mesma coisa esse povo, né? Eles querem um Cristo, eles querem um rei,
né? Morrer por mim eles não querem, eles querem que eu morra por eles, que eu seja o cordeiro deles, né? E eles não sabem que a desgraça não resolve, né? Ao mesmo tempo, era um recado para os escribas e fariseus, para os sacerdotes, né? Que não queriam Jesus como rei, né? Então meio que dava um disfarce, né? Como que concordava com os profetas, com Samuel também, que rei não resolveria o problema, né? Mas por outro lado, né? Caía no mesmo erro que o povo israelita lá com Samuel, né? Acabam dizendo para Pilatos que o rei deles é César, né? Então, ou seja, continuam querendo ter um rei para resolver os seus problemas, mas na verdade esse rei é o que rouba eles. Porque agora eles têm que dar a moeda para Pilatos, dar o imposto para Pilatos, dar o imposto para César. Tem que pagar o imposto para César. Né? Seus filhos vão ser pegos como escravo para lutar nas forças armadas, né? Desse Império Romano. Né? Então, a mesma coisa acontece com os políticos hoje em dia. Né? Eles acham que muita direita ou muita esquerda, político A de estimação A, o político de estimação B, né, que vai me defender, que vai fazer isso por mim, que vai mudar isso, que vai mudar aquilo, não vai, né? Porque é de direita ou de esquerda que vai mudar, não vai, porque o problema está no ser humano, o problema é a corrupção humana, o ser humano é corrupto por natureza, o ser humano é ladrão, é invasor por natureza, né? Assim que éramos como quando éramos tribos caçadores, coletores, né? Então, quando Jesus está perante Pilatos, né? Pilatos vai perguntar para ele se ele era rei dos judeus. Ele vai responder para Pilatos desse jeito, né? O meu reino não é desse mundo, porque se meu reino fosse desse mundo, né? É, os os meus seguidores, né? O meu magistério, digamos assim, né? Os meus ministros não teriam me entregue nas mãos dos judeus, porque é exatamente isso que Pedro tinha feito, tinha negado ele, dizendo que nem conhecia ele. Né, para não testemunhar a favor dele, dizer que conhecia ele, e dizer que conhecia ele, disse que nem conhecia ele, né? Então, ou seja, é como ele mesmo dizia, né? Como é que eu vou ter um reino dividido, né? Você quer reino mais dividido do que esse reino de Jesus? Então, com certeza ele não era rei dos judeus, né? Porque se ele fosse rei dos judeus, né, os discípulos dele estariam testemunhando a favor dele, como o leproso fez, ele mandou o leproso fazer, né, testemunhar a respeito dele, né, lá no sacerdote, oferecendo a oferta que Moisés ordenou, justamente para quê? Para ficar de testemunho para o sacerdote que ele vinha para cumprir a lei, né, que ele vinha para seguir a lei. Né? Então, senhoras e senhores, veja, de nenhum sentido, né, você vê que o povo ele estava todo ferrado, né? Eles procuravam o rei, né, achando que os seus problemas iriam se resolver, mas não iriam, né? Não sabiam que tempos atrás, né, o mesmo povo que tinha como um cara da lei o profeta, pediram um rei, né? E esse rei veio para desgraçar a vida desse povo, porque veio para roubar o povo, ser dono de tudo que o povo tem, né? A mesma coisa era tentar proclamar Jesus como rei. Só que como Jesus concordava com Samuel, né, e não veio revogar o que Samuel falou, ele sai correndo quando eles vêm proclamar ele como rei, ele sai de perto. Não quer ser proclamado como rei por eles. Justamente por quê? Porque ele conhece Samuel e não veio revogar o que Samuel falou, ele concorda com Samuel. Vocês mudarem, né, a pessoa de poder, vocês mudarem o cargo de poder, né, como autoridade máxima, não vai mudar a corrupção que está no ser humano. Então, vocês tirarem juízes para colocar reis, ou tirarem reis para colocarem juízes, ou tirarem um juiz para colocar outro juiz, isso não impede que vocês caiam na corrupção, que caiam no erro de serem roubados. Como lá em Samuel, os anciãos achavam que não seriam mais roubados porque estavam expulsando os juízes corruptos que roubavam eles, mas isso ia ser roubado pelos reis do mesmo jeito. Ia ser roubado por juízes, mas ia ser roubado pelos reis, inclusive até seus filhos e tudo que tinha, né? Então, ou seja, é como eu disse, você tem que estar no centro, nem ser muita direita nem muita esquerda, porque quem vai infinitamente à direita ou à esquerda acaba andando em círculo. Você tem que ser de centro, você tem que estar no topo, você tem que olhar de cima, você tem que ser o ponto de equilíbrio, você tem que ser o olho que tudo vê, certo? E eu digo isso, senhoras e senhores, porque quando eu leio esses textos, fica claro para mim que Jesus não queria ser rei dos judeus, porque o reino dele não tinha como se constituir nesse mundo.
Por isso era mais fácil ele dizer: meu reino não é deste mundo, porque que reino que vai para frente, aonde os seus ministros, um sai correndo, fingindo que não te conhece, outro fala completamente ao contrário que você diz que vem cumprir a lei, que não vem revogar a lei, então você vem trazer o sacrifício de animais para perdão dos pecados, que você não veio revogar, porque ele disse que não veio revogar os profetas, e o profeta Moisés disse que essa lei era perpétua. Então, você vem e encontra um cara chamado João que está batizando em seu nome, dizendo que você é o dono do batismo para arrependimento e perdão dos pecados, ou seja, substituindo, né, a lei de sacrifício de animais para perdão dos pecados pelo batismo, né, para perdão dos pecados. Então, ou seja, você e Jesus chega nesse ambiente e já está tudo feito dessa forma, né? Então, não tem como o reino dele ser desse mundo, não tem como o reino dele existir nesse mundo, dar certo nesse mundo. Inclusive, ele chega a pagar pau para Pilatos, dizer para Pilatos que Pilatos tem poder para julgar ele, crucificar ele ou liberar ele, né? Salvar ele, porque o poder que Pilatos tem vem do alto. Reconhece que o poder que Pilatos tem, que é o poder de César, né? Vem do alto. Ou seja, que Pilatos vem do alto, que César vem do alto, ou seja, como se César fosse um Deus, né? Até porque aquele povo, como o próprio Deus disse em Samuel, esse povo aqui não está querendo trocar o juiz pelo rei, porque o juiz é corrupto, ele está querendo se afastar de mim, ele está fazendo isso desde que saiu da terra do Egito. Era exatamente isso que o povo judeu estava fazendo, né? Por quê? Porque no Egito o próprio faraó era Deus, né? Então, os judeus daquela época estavam querendo proclamar Jesus como o próprio Deus, né? Então, ou seja, estavam seguindo outras religiões, né? Se afastaram de Deus quando saíram da terra do Egito, né? Ou seja, por isso trocaram o sacrifício de animais para perdão dos pecados, que era a lei perpétua, por batismo, né? Para perdão dos pecados, o batismo de João. Então, senhoras e senhores, fica nítido, né, que Jesus não queria ser rei, né? Tanto que ele fala para os discípulos dele: sentar à minha direita e à minha esquerda, vocês não sabem o que é isso, não sabem o que está pedindo. Beber do meu cálice, vocês vão beber, vão comer comigo na última ceia, porque os 12 tronos que ele prometia para julgar as 12 tribos de Israel eram os 12 tronos na mesa da última ceia com ele, certo? Para falar mal das tribos de Israel. Mas ele dizia para o pessoal que seguia ele: veja bem, né? À minha direita e à minha esquerda vocês não sabem o que estão pedindo. Justamente por quê? Porque ele não veio para ser rei, ele era profeta, certo? E quando ele recebeu a coroa, ele recebeu foi a coroa de espinho. Então, quando os discípulos dele achavam que ele ia sentar num trono de ouro, ele estava dizendo para os discípulos dele: eu vou receber uma coroa de espinho. Então, quando vocês pedem para sentar à minha direita ou à minha esquerda, querendo ser o maior do meu lado, certo? Vocês não sabem o que estão pedindo, vão receber uma coroa de espinho, certo? Então, ou seja, ele não queria ser rei em nenhum momento, ele não queria ser proclamado rei, certo? Apenas como profeta, que era o que ele de fato era. Foi consagrado no templo para ser sacerdote. Se o Espírito Santo disse para a mãe dele que ele seria rei, desculpa, mas nenhum judeu da época reconhecia o Espírito Santo, nem sabia quem que era ele. Então, senhoras e senhores, Jesus não queria ser rei, certo? Queria que os discípulos dele carregassem a própria cruz junto com ele e morresse por ele, não que os discípulos esperassem que ele morresse pelos discípulos. Ele disse para os discípulos: morra por mim, não espere que eu morra por você. Porque João pregava ele como se ele fosse cordeiro, viesse morrer pelo perdão dos pecados das pessoas, como perdão dos pecados das pessoas. Então, essa, senhoras e senhores, é, né, a reflexão que eu quero compartilhar com as senhoras e senhores hoje, no dia de hoje, certo? Porque as pessoas cometem os mesmos erros até nos dias de hoje. Acham que ter político A ou político B vai mudar a situação, vai mudar alguma coisa. E não vai. Por quê? Porque o problema não é o modelo de poder, não é quem está no poder. O problema é que o ser humano tem por sua natureza ser corrupto. É corrupto, certo? Então, assim como lá em Samuel, o povo achava que trocar o juiz corrupto por um rei iria se livrar da corrupção, mas não estava se livrando da corrupção, porque o rei ia ser mais corrupto do que o juiz, ia roubar as suas filhas para ser escravo e tudo mais. Do mesmo jeito, eram os discípulos de Jesus que procuravam Jesus como um rei, mas não sabiam a consequência de ter um rei que era o mesmo do povo de Samuel. Por isso que Jesus não queria ser rei, queria proclamar ele como rei, ele saia correndo. Da mesma coisa,
é as pessoas fanáticas hoje em dia de direita ou esquerda. Se mudar para república, se mudar para monarquia ou para comunismo, para sei lá o que, vai mudar. Pô, não vai mudar. Por quê? Porque as pessoas são corruptas. Elas roubam, elas são corruptas. Elas são falhas, elas são corruptas. Né? Então, sendo o seu juiz ou sendo o seu patrão, ou seja lá o que for, ela vai ser corrupta. Ou seja, o seu rei, ela vai ser corrupta, vai roubar de alguma forma.